Graça e paz, meus irmãos, bem-vindo à aula de Teologia número 2, Atributos de Deus incomunicáveis e comunicáveis. Bom, o homem, ele não pode extrair o conhecimento de Deus. Nós aprendemos na aula anterior que Deus se revela ao homem. É o Senhor que vai de encontro ao homem e não o homem que vai de encontro a Deus. O homem não pode extrair o conhecimento de Deus como se faz com qualquer outro objeto de estudo. Ao contrário, o Senhor Deus, por meio de sua palavra, revelação especial, que transmite esse conhecimento, o qual Ele mesmo soberanamente desejou transmitir. A partir dessas informações, podemos observar os atributos comunicáveis e incomunicáveis que passaremos a examinar a seguir. O que são atributos incomunicáveis de Deus? São aqueles que pertencem somente à família chamada Deus, os quais não podem ser divididos com nenhuma outra criatura, porquanto pertencem somente à divindade. Quando falam em família chamada Deus, temos que entender que o Senhor é uma trindade ou uma triunidade, como nós já aprendemos. O Pai, o Filho e o Espírito. Ou seja, todas as três pessoas têm esses atributos. Atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem somente à família chamada Deus, como, por exemplo, a autoexistência. Esse atributo divino, exclusivo de Deus, no qual Ele é autoexistente, ou seja, Ele não depende de nada fora de si mesmo para existir. Não houve um começo. Deus não houve um começo. Não houve meio e não haverá fim. Ele é independente de seu ser e não depende de nada, ao contrário, faz com que tudo dependa dele. Um texto que nós podemos ver acerca do atributo incomunicável de Deus está lá em Êxodo 3:4, diz assim a palavra de Deus: Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Ou seja, quando a palavra de Deus diz que o Senhor é quem Ele é único, Ele é soberano, Ele é excelso, Ele é o eu sou, nada se compara a Ele. E esse atributo, ele é incomunicável, ou seja, Deus não divide o seu ser, o atributo da soberania, o atributo de grandeza com ninguém. Em João 8:24, diz assim a palavra do Senhor: Eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Também aqui vemos Jesus atribuindo esse mesmo atributo de autoexistência a si mesmo, quando ele diz: eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o Deus que criou todas as coisas, que está além do entendimento humano, o Deus soberano, o Deus onipotente, o Deus onisciente. Em João 8:24, diz assim: Eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Mais uma vez, Jesus, ele se autodenomina como eu sou, ou seja, aquele que tem todo o poder, aquele que está acima do entendimento humano, da compreensão humana. Um atributo incomunicável que pertence somente à divindade. Também um outro atributo que é interessante é Deus diz que Ele é único. Não existe outro igual ao Senhor. Não existe no universo nada que se compare ao Senhor. Não existe ninguém igual a Ele. As Escrituras afirmam claramente que existe um só Deus. Deuteronômio 6:4, um texto que é conhecido da maior parte dos cristãos, nos diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor é único, nada se compara a Ele, nada é igual a Ele. Um outro atributo que também nós podemos perceber que é um atributo incomunicável é a imutabilidade. É a perfeição pela qual não existe mudança em seu ser. Planos ou propósitos, Deus é imutável, Ele não muda. Tudo nessa vida é passível de mudança, porém Deus não muda. Ele não pode ser nem menos e nem mais santo, justo, poderoso, amoroso, misericordioso e sábio do que já é em seu ser. Tiago 1,17, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O Senhor, Ele é único e Ele não muda. Por isso Ele é passível de toda nossa devoção
e Ele é passivo de toda a nossa gratidão. E Ele é passivo de toda a nossa confiança, porque Ele não muda. Ele não é como um ser humano que é mutável, que depende das circunstâncias, que depende do temperamento, que dependem daquilo que acontece ao seu redor. O Senhor Deus, Ele não muda. Por isso, esse atributo pertence somente a Ele e é incomunicável ao ser humano, ou seja, o homem não os tem. Um outro atributo que também nós chamamos de incomunicável, o qual nenhum outro ser tem, é a eternidade. A eternidade é um atributo que pertence somente à família chamada Deus, o Senhor, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Esse termo é um tanto quanto difícil para nós, seres humanos, entendermos. Falar de eternidade para nós, seres humanos, é complicado de entender. Para muitos, até impossível de entender, uma vez que nós fomos criados e vivemos no tempo. E, portanto, medimos a existência a partir do que conhecemos. Sendo assim, a eternidade está além da nossa capacidade de conhecimento. Deus não teve princípio, não terá fim. De eternidade em eternidade, Ele existe. Salmo 90, versículo 2, nos diz o seguinte: antes que nascessem os montes, ou que tivessem formado a terra, o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Um outro conceito que nós também entendemos que é imutável, e esse conceito é incomunicável, ou seja, somente o Senhor os tem, é a onipresença de Deus. O que esse atributo nos ensina? Esse atributo expressa a presença de Deus em todo o universo, visto que o Senhor não está limitado pelo espaço como suas criaturas. No Salmo 139, nós vemos expresso de uma maneira clara e preciosa a onipresença de Deus. Também em Provérbios 15, 3, a palavra de Deus nos vai dizer o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O outro atributo, também incomunicável da parte de Deus, ou seja, que pertence somente a Ele, é a onisciência. Esse atributo, ele expressa o conhecimento e a infinita sabedoria de Deus. Sabedoria essa que não pode ser medida, nem mesmo sondada pela mente humana. Essa sabedoria, ela é consoladora para o cristão, visto que podemos ter convicção que nenhuma injustiça, dor, tristeza ou qualquer outra adversidade está fora dos olhos e do controle do Altíssimo. Jeremias 16, 17 nos diz o seguinte: pois os olhos do Senhor estão sobre todos os seus caminhos. Não se acha eles escondido da minha face, nem está a sua iniquidade encoberta aos meus olhos. Ou seja, o Senhor contempla tudo e a todos. Não há nada que seja encoberto aos olhos do Senhor. Um outro atributo também muito importante, que pertence somente à divindade, é a onipotência. A palavra onipotência significa todo poder, ou seja, o poder de Deus não se restringe a nenhum limite. Isso para nós também é muito consolador, porque quando nós entendemos o poder do Senhor, entendemos que nós podemos suplicá-lo, porque nada é impossível aos seus olhos. Ele tudo pode, em harmonia com a sua natureza, sábia, justa e santo. Esse atributo é consolador para o cristão, visto que o Senhor é soberano e que seu poder é ilimitado e faz tudo aquilo que lhe apraz. Em Jó 42, do versículo 1 ao 2, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nada, absolutamente nada é impossível ao Senhor, porque Ele é poderoso e tudo Ele pode. Um outro atributo também que pertence somente ao Senhor, a natureza do próprio Deus, a Trindade Santa, é a perfeição. A perfeição é uma palavra conhecida de todos, mas o ser perfeito é um atributo que somente Deus o possui. Quando observamos sua bondade, santidade, misericórdia, justiça, juízo, sua onipotência, onipresença e onisciência, não podemos descrever alguém tão sublime como o Senhor. De fato, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando e nos assistindo, não há ser perfeito, não há ninguém mais perfeito, mais lindo, mais belo, santo do que o próprio Deus.
Em Mateus 5,48, nos diz o seguinte, a palavra de Deus: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Embora nós não tenhamos a capacidade, jamais teremos a capacidade da perfeição do Senhor, porque esse é um atributo que pertence somente a Ele. Mas a vontade de Deus, em certa medida, é que nós venhamos andar em justiça, em santidade e em retidão, assim como nos ensinou Jesus. Um outro atributo que pertence somente à pessoa de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Essa declaração foi feita pelo Deus Filho à mulher samaritana, em João 4,24. Nos diz o seguinte: Deus é Espírito. É necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Essa verdade derruba por terra muitas heresias que surgiram e constantemente surgem na história humana. Deus não tem um corpo físico e, portanto, não pode ser limitado à matéria e ao tempo. Não pode ser contido por uma estrutura física e a nenhum ídolo esculpido. Em Atos 17, do 24 ao 25, o Deus que se fez o mundo e o que nele há, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas. Como que necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo dá a todos a vida e a respiração e todas as demais coisas. É importante nós entendermos isso, porque apesar de nós termos a nossa forma de cultuar, apesar de nós termos o que nós chamamos hoje de templos, que na verdade são edifícios que habitam a igreja do Senhor, nós temos que entender claramente que o Espírito de Deus habita no coração humano e não em templos feitos de pedras. Isso é importante, porque a palavra de Deus também vai nos dizer que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também o Senhor estará. E nós podemos ter essa convicção que o Senhor está presente, porque Ele não está preso a estruturas humanas. Continuando a aula de número 2, queridos, nós vamos falar agora sobre os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus expressam seu caráter, a sua natureza pessoal. Por meio desses atributos, o Senhor manifesta como um ser moral, consciente, inteligente e livre. É evidente que Deus tem essas qualidades em sua plenitude em seu ser. E esses atributos são compartilhados em certa medida com o ser humano, sobretudo com um homem regenerado. Em seguida nós falaremos um pouco mais sobre isso. Nós chamamos de atributos comunicáveis porque são atributos que Deus deseja compartilhar, dividir como nós seres humanos. Embora, como eu disse um pouco anteriormente, esses atributos de Deus são compartilhados em certa medida, pois só o Senhor os possui na sua totalidade. Um desses atributos é a sabedoria. Tiago 1,5 vai nos dizer o seguinte: ora, algum de vocês tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não os censura, e se lhe é dada. Um outro atributo comunicável de Deus que Ele deseja compartilhar conosco é a santidade. Embora ninguém seja santo em sua plenitude, somente o Senhor é santo, santo, santo. Porém, o Senhor quer contribuir e quer compartilhar conosco também esse atributo. Diz assim a palavra de Deus em 1 Pedro, do 1 ao 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Um outro atributo que o Senhor também deseja compartilhar conosco é o amor. João 13,35 nos diz assim a palavra de Deus: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Em algumas traduções, a palavra a ser usada é caridade. Esse também, queridos, o amor, a caridade, é um atributo que Deus deseja compartilhar conosco, ainda que, como eu disse há pouco aos irmãos, em certa medida, pois somente o Senhor possui amor em sua plenitude. Um outro atributo que o Senhor deseja compartilhar conosco é a fidelidade. Em Números 23:19, nos diz assim a palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou havendo ele falado, não cumprirá? Deus é fiel, irmãos. E o Senhor deseja que nós também, em certa medida, tenhamos uma porção da sua fidelidade em nosso ser. Como eu disse, é preciso entender que quando as Escrituras dizem que Deus é fiel,
Isso significa que Ele é confiável, é fiel às suas palavras. Suas promessas para nós, é importante entendermos isso, é condicionada à obediência à sua palavra. Se descumpridas, o Senhor não continuará a ser fiel à sua palavra e não ao transgressor. É importante entender isso, irmãos. O Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Se nós permanecermos na palavra do Senhor, então nós vamos ser contemplados com a fidelidade de Deus. No entanto, se nós desviarmos do nosso caminho, da palavra do Senhor, Deus não se obriga a ser fiel para com aqueles que são infiéis. É muito importante entendermos isso. Que Deus abençoe assim os irmãos. Esperamos vocês na próxima aula, a aula de número 3.